Quando eu disse que a grande maioria das pessoas está fadada a morrer, obviamente nós precisamos entender que há exceções. Ao longo da história, Deus escolheu alguns para não morrerem. A Bíblia fala a respeito de Enoque, que o Senhor tomou para si, e o livro de Hebreus diz que ele fez isso para Enoque não ver a morte. Deus decidiu, né? Você não morre. Aliás, quando era adolescente, eu ouvi uma frase de um pregador que eu gostei muito. Ele dizia assim, o crente não morre, é promovido e transferido. E ele explicou a promoção e a transferência. E diz transferência porque deixa de trabalhar na filial, vai lá para a matriz. Promoção porque vai trabalhar mais perto do patrão, do chefe. Mas a ideia de que nós simplesmente estamos numa partida, numa mudança, é um conceito bíblico muito forte, não é fim de existência. No entanto, haverá um grupo que não passará pela morte. Ele passará pela transição sem enfrentar a morte. Olha o que Paulo diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Ele começa dizendo no verso 50, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando da corrupção do pecado na nossa carne. Ele diz, essa estrutura física não pode herdar o reino de Deus, no qual habita a incorrupção. É por isso que Romanos 8, 23 diz que nós estamos aguardando a redenção do corpo. É por isso que em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O que é essa transformação? Verso 51. O apóstolo diz, eis que vou lhes revelar um mistério. Ele está dizendo, agora vou abrir o segredo. Nem todos dormiremos. Aqui é sinônimo de morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Quando é que isso vai acontecer? Por ocasião da vinda de Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo pontua isso com muita clareza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler de 13 a 17. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. De novo está falando dos que morreram. Para que não fiquem tristes como os demais, aqui os demais é os não crentes, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Hebreus capítulo 6 nos mostra que um dos rudimentos da doutrina de Cristo é a ressurreição dos mortos. E ele fala que Jesus trará na companhia dele, está falando da sua vinda, os que dormem. Ele segue e diz, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, a ordem cronológica é, os que morreram em Cristo, os salvos, ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, somos transformados. Passamos pela redenção do corpo, sem precisar passar por morte e ressurreição. Vamos direto para a transformação final. Eles, os mortos ressuscitados, nós, os vivos transformados, seremos juntos, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Se você já ouviu a expressão teológica arrebatamento, está falando do evento que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Nesse momento, haverá transformação para os vivos. Esses não passarão pela morte, mas eles precisam estar prontos para partir. Ainda que a partida não envolva a morte, significa que nós deixaremos essa terra, deixaremos essa vida, e assim como os que já partiram terão agora o corpo ressuscitado, nós iremos juntamente com eles. E quando falamos sobre a vinda do Senhor, é interessante que a igreja espera por isso há mais de 2000 anos. E 2 de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo pontua, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Ele já estava advertindo desde as primeiras gerações, Deus não está atrasando nada. Mas de alguma forma, ele decidiu que não voltaria tão depressa. Mas mesmo decidindo que não voltaria tão depressa, ele quis que cada geração, desde o início da igreja, cada geração, sem exceção,
vivesse na iminência do seu regresso. Vivesse com uma consciência, ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer hora. E de alguma forma a igreja moderna, contemporânea, tem jogado fora essa mensagem. Uma das coisas que Jesus mais falou nos seus ensinos foi a respeito da sua vinda. Então logo ele foi assunto aos céus. A Bíblia diz que quando ele sai da vista, acolhido por uma nuvem, sai da vista dos seus apóstolos, no momento em que foi assunto aos céus, 2 anjos aparecem ao lado dele dizendo: varões galileus, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vi subir, do mesmo modo como subiu, voltará. A promessa da sua vinda é reforçada, é sustentada ao longo das Escrituras. Isso é doutrina bíblica. Agora, eu e você precisamos viver não apenas a esperança do seu retorno. Paulo fala a respeito da coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, daria não só a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Há uma recompensa para todos aqueles que estão aguardando a vinda de Cristo. Em Apocalipse 22:12 ele diz: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Ele virá e quando vier nos recompensará. Mas eu e você precisamos entender que desde a primeira geração, ele quis que todos nós vivêssemos na iminência do seu retorno. Um dia desse eu ouvi um pregador dizendo: eu não creio que Jesus volte na nossa geração, porque tem muita coisa para acontecer. Eu falei: você não tem o direito de fazer uma declaração como essa. Se desde a primeira geração ele quis que todo mundo acreditasse que pode voltar a qualquer momento, que é você para garantir que ele não vem agora. Não, mas tem muita coisa. Eu falei: na sua percepção, você pode estar errado e tudo pode mudar da noite para o dia. Então faça favor de não pregar nada desalinhado com a Escritura. Todos nós, a cada dia que acordamos, deveríamos ter uma expectativa. Pode ser hoje. Isso deveria gerar em nós o quê? Prontidão. Eu preciso estar preparado. Isso significa não só uma vida espiritual em ordem, mas um estilo de vida que se alinhe com essa verdade e com essa expectativa. Quem está acompanhando?